Bom, pessoal, boa noite para todo mundo. Então, vamos começar a nossa aula. Qualquer probleminha, vocês perguntem. Então, seguindo, né, a nossa última disciplina do segundo módulo, para encerrar o segundo módulo, a gente está vendo conformação mecânica. A gente viu semana passada os conceitos básicos de conformação mecânica, principalmente aquela parte de temperatura quente, a morno, a frio, e a gente viu o primeiro processo, né, a laminação. Hoje a gente segue a partir da página 34 da nossa apostila, né? Eu acredito que amanhã a gente já termine. Vamos falar sobre dobramento. A gente vai falar de dobramento, né, principalmente algumas dobradeiras, e vamos comentar também, porque tem a ver com o assunto, a parte de encurvamento, a parte de calandragem, ok? Então, esse início aqui do curso técnico, a gente tem que ver alguns conceitos, né, para compreender a parte até não só da operação em si, de dobramento, ok? Mas a parte de projeto e assim por diante. Ok? Alguma pergunta? Então, Tranquilo. Então, vamos seguir então aqui. Primeiro, né, como qualquer assunto ali em dobramento, vamos ver uma definição básica do processo. Processo de conformação mecânica, no qual uma tira metálica é submetida a esforços aplicados em duas direções opostas para provocar a flexão e a deformação plástica, né? Lembrando, deformação plástica, tu dobra a chapa e ela não volta à posição inicial. Mudando a forma de uma superfície plana para duas superfícies concorrentes, com o formato desejado, sem que ocorra fratura ou redução excessiva de espessura. Dentro dessa definição, os processos de conformação de chapas podem ser simples, como o processo de dobramento, ou bastante complexo, como estampagem. Eu cheguei a comentar, né? Isso aí vai ser visto melhor mais adiante. Por exemplo, falou em estampagem, entra a matrizaria, por exemplo, da chaparia do carro, o paralama, o capô, enfim. Então, aqui só uma parte conceitual do dobramento. Por mais complexa que seja a geometria da peça, em trabalho, sua conformação consiste na sequência de operações de dobramento, estiramento, estampagem profunda e embutimento. Então, aqui, esse início a gente vai falar da dobra simples mesmo. No dobramento, como demonstrado aqui na figura, a chapa é recortada e submetida à força que causa a uma modificação do contorno. Essas forças aplicadas que deformam o metal criam tensões na chapa, onde ultrapassa o limite elástico e situa-se a zona de deformação plástica. Então, aqui é só a parte teórica mesmo, que ela vai dobrar e não vai voltar à posição, ok? Então, aqui uma imagem de 3 operações mais comum numa dobradeira Newton, né? Fazendo aqui a primeira dobra da aba, a segunda dobra de aba e a terceira dobra, né, invertida, para fechando ali o U invertido. Ok? Isso aí a gente vai detalhar mais. Esse início a gente só vai ver essa parte conceitual. Outra coisa importante é os termos, né, que a gente vai ver, por exemplo, numa dobradeira. Aqui a parte que entra aqui é chamado de cunha de dobra, assim como a parte inferior é chamado de matriz de dobra, né? Que é muito influenciada pela espessura de chapa. Seguindo na página 35, a chapa a ser dobrada é deformada por tração na parte externa e por compressão na parte interna do raio, ou seja, por flexão.
Isso aí a gente vai comentar, mas é mais questão de um cálculo que a gente vai ver depois sobre a questão de qual o comprimento da tira reta que a gente tem que deixar para dobrar as abas, por exemplo. Portanto, fraturas, se houver, estarão localizadas no lado da tração, ou seja, no lado externo, e se houver rugas, estarão no lado da compressão, isto é, no lado interno. Isso aí vai ter uma imagem que eu vou comentar melhor sobre isso. O dobramento pode ser conseguido em uma ou mais operações, como uma ou mais peças por vez, de maneira progressiva ou em operações individuais, como pode ser visto. Tá? Isso tudo a gente vai ver uns exemplos, né, uns vídeos de utilização de uma dobradeira, por exemplo, CNC, de fazendo várias dobras numa mesma peça, tá? Então, seria dobras em sequência para uma mesma peça. Então, aqui, né, tá mostrando aqui a primeira operação de uma matriz na cunha de dobra da dobradeira, né? Uma segunda dobra aqui, uma terceira, uma quarta e uma quinta, né? Finalizando com esse formato de chapa. Ok? Na figura, observamos os diferentes parâmetros do dobramento de uma chapa, onde a espessura do material a ser dobrado determina a abertura de raiz da matriz. Admite-se como razoável trabalhar com aberturas mínimas correspondente a 8 vezes a espessura do material a ser dobrado. Tá? Aqui é só uma representação simplificada, né? Aqui, que está dizendo aqui martelo, que ele chama de punção, no caso é a cunha de dobra, né? Vai ter um raio de curvatura nessa cunha de dobra que vai influenciar na deformação da chapa. Aqui não está representado no desenho a matriz de uma dobradeira, por exemplo, CNC. O que ele estava dizendo no parágrafo anterior? Que a abertura da matriz é em função da espessura de chapa, né? Não pode colocar qualquer espessura de chapa em função da abertura da matriz. Ok? Mas isso, quando a gente ter umas imagens melhor, eu vou demonstrando melhor para vocês. Por outro lado, a abertura da matriz, normalmente em V, vai definir o raio de dobra. Para aço carbono, o valor R corresponde a cerca de 15 vezes da abertura da matriz. Para os aços inoxidáveis, devido ao seu maior encroamento, claro, o aço inox é mais duro, o valor do raio deverá ser ligeiramente superior a esse valor. O ângulo de dobra é determinado pelo curso do punção, regulado diretamente na prensa viradeira. Em alguns casos, é utilizado a prática de se efetuar uma calibragem em estampo específico, já compensando o retorno elástico, para dar as dimensões finais da peça. Este procedimento é viabilizado em produção seriada, na qual o custo do estampo calibrador pode ser diluído no preço unitário da peça. Tá? Nesse caso aqui, essas duas imagens, aqui não é o mais comum, aqui já é mais manual, né? Então aqui, por exemplo, está dizendo, em operações mais simples de dobramento para obtenção de elementos relativamente curtos, utilizam-se matrizes montadas em prensas de estampagem, uma prensa hidráulica ou até uma prensa excêntrica. E a figura seguinte, de uma forma esquemática, os principais componentes dessas matrizes. Então, o que está dizendo aqui? Aqui seria uma matriz, que é a parte que vai apoiar a chapa na parte inferior, o punção ou a cunha de dobra, né? E aqui a parte da prensa, e o elemento a ser dobrado é a chapa. Aí aqui é muito especial, é muito específico a um produto, não é, por exemplo, uma dobradeira, né, convencional ou CNC. O que está demonstrando aqui? Que dá também, aí já é mais artesanal, tu usar uma matriz especial que tu fabricou numa morsa e dobrar manualmente, com uma marreta, com martelo, enfim. Ok?
ver se tem mais alguém aqui. Não. Qualquer coisa me interrompam. Capacidade elástica do material. O dobramento é uma operação em que ocorre a deformação por flexão. Quando o metal é dobrado, a sua superfície externa fica tracionada, sofrendo uma redução da espessura e a interna comprimida. Tais tensões aumentam a partir da linha neutra, chegando a valores máximos nas camadas externas e internas. Então, isso aqui estava comentando nas páginas anteriores, que eu estava passando para vocês. Essa parte interna, acredito que vocês estão visualizando meu cursor, aonde vai pressionar a cunha de dobra, vai comprimir a chapa. E a parte externa, que vai ficar apoiada na matriz, vai sofrer tração. Tá? Isso aqui é uma parte conceitual que não é o principal. O que acontece aqui, eu vou comentar depois, quando a gente vê algum cálculo mais simples, que existe em casos de linha de produção peças dobradas que não pode variar, por exemplo, meio milímetro. Então, quando tu dobra uma chapa, a chapa se deforma. Então, por exemplo, como é que fica a tira reta? Olha o termo técnico. Quando tu fala uma tira reta antes de dobrar, tu está falando do planificado, né? Quando fala planificado, é a chapa reta antes de dobrar. Então, tu tem que considerar essa deformação para uma dobra de precisão. E isso eu vou detalhando com vocês. Ok? Nessa parte aqui é só conceitual, por isso que eu estou passando mais batida, dizendo que aonde entra a cunha de dobra comprime a chapa e a parte externa, que é apoiado na matriz, traciona a chapa. De qualquer forma, vamos pensar de uma forma simples. A chapa estica um pouco. Traciona, né? Tem variação de comprimento. Ok? Então, aqui só uma representação muito simples, né? De dobra de uma aba, só confirmando que a parte interna da dobra comprime e a parte externa traciona. Se vocês lembram lá em fabricação 2, quando a gente começou a falar de caldeiraria, lembra dos primeiros, o tubinho reto, aquela coisa toda? Lembra que eu falava, a gente pega o diâmetro médio, né? Quando se fosse de precisão, né? Então, numa dobra, tem uma linha que passa aproximadamente na metade da espessura da chapa. Essa linha que passa aproximadamente no meio da chapa é chamada de linha neutra. É ela que vai te definir a parte de deformação dela. Ok? Olha o detalhe de como eu falei para vocês. A linha neutra, ela passa aproximadamente na metade da espessura da chapa. Não quer dizer, a gente pode... E depois eu vou demonstrar para vocês como é que tu define onde fica a linha neutra. Ok? Alguém aqui? Não. Desta forma, uma parte de tensões atuantes na seção dobrada está abaixo do limite de escoamento e a outra parte supera o limite, conferindo à peça uma deformação plástica permanente. E só uma parte conceitual técnica, que é o que a gente repara, né? Que quando tu dobra uma chapa, ela vamos pensar da forma simples, ela não vai voltar à forma reta, então é deformação plástica. Uma vez cessado o esforço de dobramento, a parte da seção que fica submetida a tensões inferiores ao limite de escoamento, por ter permanecido no domínio elástico, tende a retornar à posição inicial anterior ao dobrado. Como resultado, o corpo dobrado apresenta um pequeno retorno elástico ou efeito mola, spring back, que deve ser compensado durante a operação de dobramento. Cara, uma coisa é um operador de dobradeira,
outra coisa é um técnico ou um engenheiro. Esse termo é importante. O que é, numa dobra, retorno elástico ou efeito mola? Bom, se tu está dobrando uma chapa a 90 graus, ela não vai ficar a 90 graus. Ela vai ficar um pouquinho maior. Por quê? Por causa desse efeito mola na dobra. Então, um dobrador experiente de uma máquina CNC, enfim, ele tem que considerar essa variação, que é em função da espessura da chapa e do material. Então, toda vez que vocês ouvirem falar na parte de dobramento, retorno elástico ou efeito mola, é quando tu dobra, por exemplo, uma chapa a 90 graus e ela vai ficar um pouquinho maior que 90 graus por causa do efeito mola. Ok? Deixa eu só dar uma... Tinha um barulho. Então, um termo para um operador de máquina não é tão importante, mas para um técnico e para um engenheiro é importante. O que é o efeito mola no processo de dobragem? É quando tu dobra uma chapa, por exemplo, 90 graus, e quando tirar a carga da máquina dobradeira, a chapa vai abrir um pouco. Ou seja, ela vai ficar um pouco maior que 90 graus. Tá claro, pessoal, o que seria esse efeito mola no processo de dobramento? Posso seguir? Então, aqui está dizendo retorno elástico. Aqui fala na teoria retorno elástico, mas o termo principal é efeito mola. Durante a operação de dobrar o material de chapa, nas regiões próximas ao eixo neutro, há solicitação de tensão inferior ao limite de elasticidade do material da chapa. Por esse motivo, cessada a ação de força de dobramento, essa região tende a voltar à posição original, o que é parcialmente impedido pela ação de outras regiões da peça que sofreram deformação permanente acima do limite de elasticidade. Aqui está falando de uma forma mais pomposa, né? Mas o que está dizendo aqui? O efeito mola. Tu dobrou uma chapa 90 graus, quando tirar a carga do punção da dobradeira, ela vai abrir um pouquinho, ou seja, ela vai ficar um pouquinho maior que 90 graus. Isso é o efeito mola. Ok? Entretanto, a chapa dobrada sempre apresenta o retorno de alguns graus na zona de dobramento, pelo fato de a zona próxima à linha neutra não ter passado do estado elástico para o plástico. Esse ângulo de retorno varia de 1 a 10 graus, dependendo da espessura da chapa e do material e do raio de curvatura. Isso eu vou comentar muito. O que influencia numa dobra? O material, a espessura de chapa e a cunha de dobra. Isso daí eu vou detalhar no decorrer da aula. Para ter uma ideia exata do seu valor, convém realizar um ensaio prévio de dobra para um aço doce. Aqui dando um exemplo, aço doce, eu já comentei isso daí. Quando falar aço doce, é aço de baixo carbono, por exemplo, 1020. Ok? Deixa eu melhorar aqui a imagem para vocês. Então, o que está demonstrando nessa imagem aqui? O efeito mola. Se tu vai dobrar uma chapa a 90 graus, quando tira a carga da máquina, do punção, ela tende a se abrir um pouco, ou seja, ficar um pouco maior que 90 graus. E isso é o efeito mola, que é em função do material, da espessura de chapa e do ângulo de cunha, o ângulo da cunha da dobradeira. Ok? Para comprimentos de dobra considerados pequenos, utiliza-se estampos que possuem a forma a ser dobrada. Contudo, para a fabricação de perfis dobrados ou alguns tipos de peças com comprimentos de dobras considerados grandes,
Utiliza-se prensas dobradeiras, viradeiras com matrizes e marchas punções universais. Tá? No decorrer desse processo, aí eu vou detalhando, né, os principais equipamentos. Ok, pessoal? Esse início aqui a gente está vendo só os conceitos da parte técnica, do técnico em mecânica mais relevantes. Tá? Então, o que a gente está focando nessa página é o efeito mola. Resumindo, o retorno elástico, ou seja, o efeito mola ou recuperação elástica, é em função do material que tu está dobrando, do raio de dobra da cunha da máquina e da espessura da chapa. Vocês repararam que eu já repeti umas 3, 4 vezes isso? Então, o efeito mola vai variar em função do material, do raio de cunha da dobradeira e do material que tu está dobrando. Então, aqui é outra imagem, né, de uma dobra em U, enfim, que se tu queria dobrar nesse comprimento inicial L1, quando tirar a carga da máquina, ele vai abrir um pouco. Isso é o efeito mola. O que é esse R2 aqui? É o raio de cunha da dobradeira. Ok? Seguindo aqui, tem uma tabela comparando alguns aços inox, por exemplo, o aço inox 304, 301, em função de espessura, quanto que ele abriria, né? Quanto, se tu vai dobrar 90, quanto maior que 90 ficaria? Pessoal, considere essa tabela, porque isso aqui é tabela de livro, aí entra a experiência da empresa, né? Em função do material, o que vocês têm que saber? O que é o efeito mola? Se tu vai dobrar uma chapa 90, ela vai se abrir um pouco. Em função de quê? Do material que tu está dobrando, da espessura de chapa e do raio de cunha da ferramenta. É isso. Tá claro o conceito do efeito mola? Então vamos seguir mais um pouquinho. Eixo neutro. O que é o eixo neutro? É aquela linha imaginária que passa mais ou menos na metade da espessura da chapa. Vocês têm que saber que existe aquela linha. Para que serve? Para quando tu fazer dobras de precisão dimensional, que tu, como técnico, saiba como calcular o comprimento da chapa reta. Ok? Como a chapa... Senhores, tem gente... Peraí. Rafael Paz. Vamos lá, então. Efeito mola, tudo bem? O que a gente está vendo até agora de dobramento? O conceito de dobramento e do que se trata esse tal de efeito mola, que é quando tu dobra uma chapa, ela tende a se abrir um pouco. Então, o eixo neutro, resumindo, para que vai servir esse eixo neutro? Para eu calcular a chapa reta antes de dobrar, ou seja, o planificado. Como chapa é solicitada de um lado por tração e de outro por compressão, deve existir um ponto entre as duas superfícies em que a tensão normal é zero, portanto não há deformação. A linha formada por esses pontos é chamada de linha neutra ou eixo neutro. É uma linha imaginária que vai passar mais ou menos na metade da espessura da chapa. Para que serve? Para te calcular o comprimento da chapa reta. Como essa linha não sofre deformações, concluímos que seu comprimento permanece o mesmo após a deformação. Daí sua importância
pois por essa linha se calcula o desenvolvimento da peça. Ok? Vamos lá. Vocês não estão acostumados com alguns termos técnicos, né? Quando falar desenvolvimento da peça dobrada ou planificado, o que que é? A chapa reta, o comprimento da tira reta antes de dobrar. Repetindo. Desenvolvimento da peça ou planificado no processo de dobra quer dizer a chapa reta ou a tira reta antes de dobrar. Ou seja, a área que deve ter a chapa antes de ser dobrada para que se possa obter a peça dobrada com as dimensões desejadas. Isso aí eu vou comentar bastante. Lembra que eu sempre falei para vocês, na mecânica tudo está certo. A questão é a precisão. Se tu está trabalhando, por exemplo, com montagem industrial, tu tem um cálculo que depois eu vou mostrar que é um cálculo mais simples. Se tu está trabalhando em dobradeiras CNC, aonde tu vai dobrar, o operador lá vai dobrar chapas de peças que montam umas nas outras, que não pode variar meio milímetro, tem um cálculo mais preciso. E tem um extremo, que esse eu não vou apresentar, porque ele é muito complexo, que é o da engenharia para os engenheiros. Ok? Quando se inicia a dobra, o eixo neutro está no centro da espessura, aproximadamente, não exato. À medida que a dobra aumenta, ele se desloca em direção do lado interno de curva, isto é, do lado de compressão. Na zona de tração, aumenta o comprimento do material e diminui na largura. Então, aqui eu já comentei, né? O que está dizendo aqui? Que a cunha de dobra na parte interna de dobra, por exemplo, dessa chapa 90 graus, ela comprime na parte externa e traciona na externa. Simplificando a vida, a tira sempre tem que ser um pouco maior, porque quer dizer, um pouco menor, porque ela estica, deforma no total. Ok? Alguma pergunta? Esse início só é conceitos básicos, tá? Depois a gente vai detalhando mais a parte operacional, vamos dizer assim. Claro, a gente não vai conseguir ver a parte operacional da máquina, porque aí seria outro curso. Nosso são 12 dias para vários processos, então no nosso caso, a gente, para cada processo, dá para ficar no máximo 2 dias. O que é o cálculo do desenvolvimento? É o cálculo do planificado, ou seja, da chapa reta antes de dobrar. Para obter uma peça dobrada, é necessário começar com uma peça plana, que é o planificado, de perfil adequado. A partir desse perfil plano é feito o desenvolvimento da peça. É por isso que é comumente chamado de perfil de desenvolvimento de peça. Vamos bater esse martelo? Quando falar desenvolvido ou desenvolvimento de dobra ou planificado, é a chapa reta antes de dobrar. Esse desenvolvimento é calculado com base na linha neutra, lembrando que a linha neutra é aquela linha imaginária que passa mais ou menos no meio da peça, com valores práticos para localização. Aqui, isso aqui não é prático. O que ele está dizendo aqui? Que chapas até 2 milímetros, a linha neutra é na metade da chapa. Que de 2 a 4 milímetros de espessura de chapa, a linha neutra é 3/7 vezes a espessura de chapa. E chapas acima de 4 milímetros, 1/3 a espessura de chapa. Isso aqui não importa para vocês, tá? É só curiosidade, isso aqui não é o prático. O prático para o técnico ou até mesmo para o engenheiro não é achar a linha neutra. Para que eu quero uma linha neutra se eu não enxergo ela? Eu quero o comprimento do planificado.
o comprimento do desenvolvido para quando dobrar, ficar na medida exata. Tá claro? Deixa eu ver se tem mais alguém solicitando aqui. Não. Conhecida a posição da linha neutra para cálculos de desenvolvimento, basta determinar o comprimento da linha neutra. Determinação experimental, a gente está na página 40 da linha neutra. Para a determinação exata da linha neutra, é necessário fazer o dobramento de uma tira de chapa com a espessura e o raio de dobramento desejado. Deixa eu diminuir um pouco aqui para a gente enxergar melhor. Aqui na página 40 está dizendo a equação de como eu defino o L total. O que é o L total? É o comprimento da chapa reta. Ok? Em função aqui desse comprimento L, desse comprimento, não é o comprimento total de aba, né? O H, o raio aqui, o R, né? O raio de cunha de dobra, e é influenciado também pela espessura. Ok? Então, o que está dizendo? O que é esse L total? Isso aqui é um cálculo intermediário. Depois eu vou passar um cálculo simples, que eu acredito que muitos de vocês já conhecem, de comprimento de chapa reta antes de dobrar as abas. Então, aqui é o comprimento do planificado, o L total, ou do desenvolvimento, chapa reta, antes de dobrar. É o L, que é esse comprimento aqui, mais 2 vezes π, vezes o raio. Que raio é esse aqui? É o raio de cunha da máquina. Tu pode pegar um verificador, se tu não sabe o raio de cunha da tua máquina, tu pode pegar um verificador de raio e medir. Dividido por 4, porque aqui é uma volta completa dividido por 4. Mais esse comprimento de aba aqui. Ok? Não se preocupem que a gente vai fazer uns 2 exemplos hoje. Entenderam essa equação aqui? Então, esse L total é o comprimento do planificado, do desenvolvido, que é a chapa reta antes de dobrar. Daqui a pouco, mais a gente já faz os exercícios. Então, o que está dizendo nessas outras equações? Como eu acho a posição da linha neutra? Desconsiderem, pessoal. O principal é esse L total aqui. O principal para vocês é descobrir o planificado, o desenvolvido, a chapa reta antes de dobrar. Então, aqui está dizendo, na página 41, a posição, quem é esse X aqui que aparece no desenho? Esse X aqui. É a posição da linha neutra. Mas a posição da linha neutra, um técnico e engenheiro não usa. O que ele usa bastante é o comprimento do planificado, da chapa reta antes de dobrar, que é o L total. Ok? Então, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Vamos fazer um exercício, então? Deixa eu ver só se não tem mais alguém aqui solicitando. Não. Vamos fazer um exemplo daquela equação. Eu quero dobrar, não importa a largura da chapa. O que está me interessando, o que me interessa nesse momento é o comprimento do planificado, tá? Eu quero dobrar uma chapa a 90 graus, que esse comprimento de aba aqui, interna, o L, é 70 milímetros. Ok? O comprimento dessa outra aba aqui,
vertical é 50 milímetros. A espessura de chapa é de 1/4, 6,35. E o raio de cunha da ferramenta da dobradeira, digamos lá que eu medi lá com o verificador de raio, é 5 milímetros. Ok? Então, o que vocês vão fazer? Vocês usariam essa primeira equação da apostila aqui, da página 40. Então, L total. O que é o L total? O comprimento do planificado é os 70 milímetros, que é essa aba maior aqui, interna, mais 2 vezes π, que é 3,14, vezes o raio de cunha da ferramenta, dividido por 4. Mais o comprimento da outra aba, 50. Calculando isso, deu que para eu conseguir essa dimensão dobrada, eu tenho que cortar uma tira de uma chapa de 1/4 de 127,85 milímetros para conseguir essas medidas. Ok? Esse aí é o primeiro exemplo. Vamos considerar o mesmo aço, por exemplo, um SAI 1020. Então, quem pergunta? Leandro Sena. Fala. E onde é que entrou ali a espessura da chapa ali, o 6,35? No cálculo não entra? Nesse caso, não. A equação que está na apostila de vocês, que é o nível técnico, não considera a espessura, mas vai influenciar por causa desse comprimento aqui. Sabe por quê? Esse cálculo aqui ele está de uma forma mais difícil, Sena, porque muitos de vocês acredito que já tenham experiência em dobra. Até onde eu sei, o Ortiz está por aí, quer dar um sinal de vida? Eu já te vi aí. Né? Para quem tem experiência em dobra, tu nunca vai medir no interno, tu vai medir no externo, né? Daqui até aqui. Né, Sena? Sena, tá me ouvindo? Então, para quem tem experiência em dobramento, tu mede sempre da ponta da chapa até a parte externa da aba. Então, dá para fazer esse mesmo cálculo diminuindo a espessura, que dá o mesmo valor. Sim. Mas vamos simplificar para não embaralhar a cabeça de vocês. Nesse cálculo da apostila, que dá certo também, tu mede por dentro. Então, como tu mesmo perguntou, nessa equação aqui, vamos voltar aqui, não entra a espessura da chapa. Por quê? Porque esse L e esse H, vamos voltar aqui, são internos. Já descontou a espessura. Por exemplo, eu não estou usando uma chapa de 1/4. Se eu usar uma chapa de meia, vai mudar esses valores de L e de H. Não é isso, Sena? Ok, não, tá certo. Ok? Então, vamos lá. Vamos só bater esse martelo nesse primeiro exemplo. Vocês, como técnico, têm esse cálculo mais preciso. Lembrando, vocês vão usar esse cálculo preciso para uma caldeiraria, para uma dobra de manutenção? Não precisa, pessoal. Porque esse aqui é mais preciso e dá mais trabalho. O que é comum um caldeireiro, ou até na manutenção, usar esse de baixo aqui. Esse de baixo aqui.
Então, digamos que eu fosse fazer esse mesmo cálculo mais simples, digamos que eu fosse caldeireiro ou na manutenção, ok? Lembra que eu falei para o Senna agora, o comum do dobrador é medir da ponta da chapa até a parte externa da chapa. Então, o que é esse 61,35? Não é esses 50 milímetros mais o raio, que é 5, mais a espessura de chapa. 5 mais 6,35 de espessura de chapa não dá o 61,35? Mas o que é esse 81,35? Não é esse 70 milímetros, que é essa aba interna, mais o raio, mais a espessura de chapa? Então, 70 mais 5, 75. Mais 6,35, 81,35. O que eu estou dizendo nessa equação? O comum de um caldereiro e de um cara de manutenção é pensar da seguinte forma. Qual a tira que eu tenho que cortar se, por exemplo, eu quisesse 2 abas de 100 milímetros? Não era medindo por fora. Não era somando. O que está aparecendo aqui nessa equação? É somar as 2 abas, que é o que eu fiz aqui, menos 2 vezes a espessura de chapa. Esse é o cálculo simplificado de um caldeireiro ou até numa manutenção. Por que eu botei esse aqui, o simplificado? Para comparar com o anterior, que é o mais preciso. Então, o simplificado não é pegar a medida das abas externas, dessa parte aqui até a parte fora, dessa parte aqui até a parte fora, que deu 61,35. Quem é o 61,35? É o 50 mais 5, que é o raio, mais 6,35. Quem é esse 81,35? É o 70, que é o L, mais 5, mais 6,35. Menos 2 vezes a espessura de chapa. Quanto deu isso? 130. Aí vocês vão dizer assim, pô, mas 130 está errado. Pô, mas para uma caldeiraria, qual é a diferença entre 127,85 e 130? Nenhuma. Para te fazer uma dobra de alguma coisa em manutenção mais bruta, não influencia. Então, o que eu estou dizendo aqui? Vamos melhorar aqui. Então, de forma simples, o L total do planificado poderia ser o comprimento. Vamos pegar aqui. Vamos melhorar. Deixa só eu botar um desenho aqui. Que desenho técnico, hein? Porra! Então vamos fazer assim, ó. Deixa eu botar aqui, sei lá, A e, sei lá, C. Então, não vamos misturar, hein?
Se tu considerar, por exemplo, uma caldeiraria, ou enfim, ou uma manutenção mais bruta, o comprimento do planificado de forma mais simples seria o comprimento de aba A mais o comprimento da aba C. Se for igual, é só fazer 2 vezes a aba, menos 2 vezes a espessura de chapa. Foi o que eu fiz aqui em cima aqui. O que é esse 130 no primeiro exemplo? Usando a fórmula mais simples. Ok? Só que o principal aqui para nós... Pessoal, eu estou dando um atalho para vocês aqui. Ó. Comprimento de aba externa de uma aba, mais o comprimento externo da segunda aba, menos 2 vezes a espessura de chapa, é o cálculo do comprimento do planificado da chapa reta mais bruto, menos preciso. O que vocês aprenderam nesse momento é o da página 40 da nossa apostila, que é esse cálculo aqui. Quando tu vai usar esse cálculo? Se tu trabalhar como projetista ou como desenhista, ou de repente tu está trabalhando numa dobradeira CNC, aonde tu está dobrando peças de montagem de precisão. Aí tu usa essa fórmula aqui. No primeiro exemplo, o que a gente fez aqui? A gente somou 70, que é o comprimento da aba interna, mais 2 vezes π, que é 3,14, vezes o raio de cunha, dividido por 4, mais o comprimento interno da segunda aba. Resposta do primeiro exemplo, 127,85 milímetros. Tá claro esse primeiro exemplo? A diferença? Bom, numa caldeiraria, numa estrutura, enfim, que vocês estão fazendo uma manutenção, pode ser o 130, não vai influenciar nada. Mas se tu tá dobrando peças numa linha de produção, ou tu é projetista de uma linha de produção, e as peças não podem variar nem meio milímetro, cara, esse 130 não serve mais, é o 127,85. Tá claro isso, pessoal? Alguma dúvida nesse primeiro exemplo? Isso aqui é importante. O que é isso? O comprimento, eu não estou considerando a largura da chapa, porque ela pode chegar até 3 metros de comprimento. Eu estou considerando o comprimento da chapa reta, planificado, antes de dobrar. Do jeito técnico, o 127,85 de precisão, e o jeito mais grosseiro, que não está errado, mas é mais para uma caldeiraria, para uma manutenção, que é a soma das abas externas menos 2 vezes a espessura. Mas o principal é o dessa equação aqui da página 40. Ok? Alguma pergunta? Vamos atualizar a chamada aqui. Bom, o Adão está aí. Deixa eu só... Bruno Freitas. Bruno Freitas não veio hoje. Bruno Soares não. Carlos? Que? Peraí, só um minuto. Carlos? Diego Nunes não veio hoje.
Diego Oliveira me avisou que ele estava no trabalho. Dione tá aí, né, Johnny? Tô. Aí, o Johnny. O Douglas também tá aí. O Eric informou que essa semana trocou de turno. Aí depois a gente vê a situação. Felipe? Felipe não, né? Não vi o Felipe hoje. Fernando tá aí, né, Fernando? Ok, tô aí. O Isair tá aí. O Jean, não viu o Jean? Bom, o Jean não vi ele. Por enquanto coloco falta aqui. Josué, em princípio ia chegar mais tarde, por enquanto coloco falta para o Josué. Leandro Ortiz está aí, Sena está aí, Luan está aí que eu vi. Lucas Vieira. Ô, eu tô aqui, ô Alex. Eu vi, isso, te vi também, Lucas. Marcos está aí, Maurício está aí. Patrick. Alguém viu o Patrick? Não viu o Patrick. Bom, Patrick não veio hoje também. Rafael Garcia. Tô aí. Tranquilo. Rafael Luiz. Rafael Luiz, não vi ele hoje, não. Bom, Rafael Luiz, coloco falta aqui, então. Rafael Paz. Tô aqui. Deixa eu te ver aqui, que eu não te vi hoje. Caraca. Pra onde tu anda? Trabalhando. Tens como ativar o áudio, ô, Rafael? Bom, se ativar aqui vai atrapalhar o senhor. Não, não vai me atrapalhar, não. O senhor que sabe. Não, tá aqui. Pode ativar. Só se vai te atrapalhar no trabalho. Não, escuta o senhor. Só aqui que passa o pessoal mesmo. Pode ativar. Tá aparecendo aqui, só ativa o vídeo para nós, por favor. Mas eu tô te vendo, só falta te ver só, porque eu tô vendo que tu tá presente. Bom, Ronaldo já vi ele. Olha aí, ó. Viu? Show de bola. Ronaldo tá aí. Telemias tá aí. Ok. Tainan. Aí tá aqui. Tainan, não vi ele. Não, Tainan tá aí. O Tainan me avisou que ele não pode ativar o vídeo, que ele tá no trabalho. E o Walter. Walter? Walter não? Ronaldo, Walter não tá por aí? Eu não vi ele, Alex, eu não vi ele ainda. Por enquanto eu vou colocar falta pro Walter. Se tu vê ele, diz pra ele dar um sinal de vida. Beleza. E Alex, uma pergunta aí. Quem pergunta? O Douglas. Fala, Douglas. Sobre o terceiro módulo, o que tu acha? Vamos seguir nesse mesmo jeito que estamos fazendo as aulas ou não? O que foi passado aí? É o que eu disse, assim, os donos da escola estão fazendo esse primeiro teste. Mas eu acredito que vai seguir assim, porque vai longe ainda essa história. Vai depender também para vocês se tá bom para vocês. Mas isso a escola vai falar com vocês. Mas eu acredito que vai seguir no terceiro módulo. Ok, Douglas? Tá ok, obrigado, hein? Valeu. Tá? Para a gente fechar essa parte, para fazer um intervalo aí de uns 10, 15 minutos,
Entenderam esse primeiro exemplo? O comprimento total preciso, que é o a equação da apostila, que considera as abas interna, e o raio de cunha da ferramenta, que é o principal para vocês, né? Mas eu demonstrei aqui para casos práticos, né, de uma dobra menos precisa, usual aí numa caldeiraria ou numa manutenção, por exemplo, tu medir as abas externas menos 2 vezes a espessura de chapa. Ok? Então, uma conclusão que a gente tira aqui no final antes do intervalo, que o raio de cunha da ferramenta vai te influenciar no comprimento do planificado. Tu não pode pegar qualquer cunha de dobra, porque numa dobradeira CNC vai variar. Ok, pessoal? Vamos fazer um intervalo, uns 10, 15 minutos, e vamos fazer um outro exemplo depois? Ô, Alex, Fala, Paulo. tu não me chamou meu nome aí, viu? Botaste meu nome na chamada? Tá presente. Então tá. É bom, se vocês ficarem em dúvida, pergunta, mas eu coloquei aqui presente, Paulo. Feito, pessoal? Tá bom. Vamos retomar daqui uns 10, 15 minutinhos. Até daqui a pouquinho. Bom, pessoal, vamos retomar então. Vamos lá. Então, assim, ó, o que a gente viu agora nesse final? Vou ativar aqui o vídeo. Tá? A gente viu o comprimento da chapa reta antes de dobrar, ou seja, o desenvolvimento ou o planificado, que é o L total. Esse cálculo que a gente viu, para deixar bem reforçado, ele é um cálculo mais preciso que o simplificado, que é o principal para vocês nesse momento, né? Onde eu disse que é mais aplicável numa linha de produção, onde as peças, por exemplo, não pode variar meio milímetro numa montagem, aonde vai ser considerado o comprimento interno, como está demonstrando aqui na imagem, das abas, que é o L maiúsculo e o H. O raio maiúsculo, que é o raio de ponta da ferramenta de dobra, o raio de cunha, tem influência direta nesse comprimento. Ele varia muito na deformação da tira. Então, a gente viu aqui da página 40 que o comprimento total, que é o comprimento do planificado, é o comprimento de uma das abas internas L, mais 2 vezes π, 3,14, vezes o raio da ferramenta, dividido por 4, mais o comprimento interno da segunda aba. Ok? Voltando aqui, vamos fazer um segundo exemplo. Vamos considerar agora que o comprimento interno de uma das abas é 100 milímetros, o da segunda, deixa eu só mudar um pouquinho aqui, o comprimento da segunda aba interna é 150, o raio de cunha da ferramenta é 10 milímetros, ok? Aumentou agora o raio de ponta da ferramenta. E a espessura de chapa é meia polegada, ok? Então, como é que vocês vão fazer no cálculo ali? Vou atualizar aqui.
do cálculo que a gente viu na apostila, L total é igual. Aba interna de 100 milímetros mais 2 vezes π, que é 3,14, vezes o raio de ponta da ferramenta da cunha 10, dividido por 4, fecha parênteses, mais o comprimento interno da segunda aba, 150. Ok? Aplicando aquela fórmula. Então, L total, que é o comprimento do planificado da chapa reta. Vocês podem calcular primeiro a parte que tem o π. Vamos lá, então, 2 vezes 3,14 vezes 10, deu 62,8, dividido por 4, 15,7, mais 100, mais 150. Então, para eu conseguir fazer essa dobra de 90 graus com essas duas abas internas, um raio de ponta de ferramenta de 10 milímetros, numa chapa de meia, eu tenho que cortar a tira com 265,7 milímetros. Ok? Alguma pergunta? Utilizando o cálculo mais preciso? Se eu fosse fazer o simplificado, vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Simplificado. O L total é a soma das duas abas externas, né? Então, por exemplo, esse L aqui é 100 milímetros. Então, vamos lá. Eu preciso das duas abas externas. Então, é 100 mais o raio da ferramenta 10 mais a espessura de chapa 12,7. Então, uma das abas, a aba de 100 interna, externa, ela é de 122,7 milímetros. Mais a segunda aba, que é 150, porque a gente quer as duas externas, né? Mais 10 milímetros de cunha de ferramenta, mais a espessura de chapa 12,7. Segunda aba, 172,7. Ok? Menos 2 vezes a espessura de chapa. Ok? Que é o que está aqui embaixo. Soma das duas abas externas menos 2 vezes a espessura de chapa. Então, 2 vezes a espessura dessa chapa é 1 polegada, né? Então, soma as duas abas, 122,7 mais 172,7, é isso? Menos 2 vezes meia é 1 polegada, menos 25,4. Isso deu um L total de 270 milímetros.
Então, se tu tá fazendo lá uma caldeiraria ou uma manutenção simples, que é o que eu falei no exemplo anterior, eu posso usar esse cálculo simples, que é a soma A mais C, é a soma das duas abas na parte externa, menos 2 vezes a espessura de chapa, que dá 270 milímetros, não vai te influenciar nada. Mas o principal para vocês, o cálculo mais preciso para um setor de engenharia de nível técnico ou numa dobradeira CNC, que as peças não podem variar, por exemplo, meio milímetro, o comprimento foi a equação da página 40, que deu 265,7 milímetros. Viram que as duas formas estão certas. Depende do que tu vai usar. Se tu quer peça de montagem de precisão, vale, o certo é 265,7. Se for uma caldeiraria ou uma manutenção, 270. Ok, senhores? Alguma pergunta? Entenderam o comprimento do planificado? Está dando um eco aqui, só um minuto. Tudo bem? Era o Ronaldo. Pessoal, dúvidas? Isso é importante, parece que não é importante, mas é. Aí, Rafael Garcia, não tem dúvida aí, Rafael Garcia. Essa fórmula aqui que a gente viu na página 40, não tem muito sentido tu usar numa manutenção ou numa caldeiraria. Mas se tu é projetista de um setor de engenharia que tu está projetando peças dobradas, tu está desenhando lá peças dobradas, tu não tem que informar para os caras quanto é o comprimento de chapa antes de dobrar, e na hora da montagem das peças lá não pode variar meio milímetro, tem que ser de precisão, aí é obrigatório essa fórmula. Isso é fórmula de nível técnico. Tem outra de engenharia que é mais precisa ainda. Tá claro? Então, o principal dessa disciplina para nós é dessa fórmula aqui, que considera, né, as abas medindo a parte interna. Ok? E eu achei importante, né, porque mesmo de repente alguém não tem experiência, tem essa fórmula mais simples aqui, eu dei o exemplo de uma caldeiraria para uma manutenção, que é somar as duas abas medindo o externo, menos 2 vezes a espessura de chapa. É com a mesma finalidade, a diferença é a precisão. Tá claro isso? Então, a minha ideia é terminar essa parte. O que a gente viu aqui da parte de dobramento? Como calcular a chapa reta antes de dobrar. De uma forma menos precisa, caldeiraria ou manutenção, e de precisão numa linha de produção de peças, não pode variar meio milímetro, por exemplo, que é o principal que vocês estão vendo hoje, que é o que vocês têm que saber. Alex. Usando essa fórmula da página 40. É o Paulo? É. Fala. Aqui, ó, eu pego ali, ó, 2 vezes 3,14, que é o pi, vezes Isso. 10, não é isso? Isso. Aí eu somo com 100. Não, divide por 4 antes. Divido por 4. Isso. Foi aonde eu errei. E aí depois soma. Tá, não, então tá, então vai dar certo. Tá, qualquer coisa pode perguntar depois, tá, Paulo? Isso aí não... Tá bom, valeu, obrigado.
Tá claro, pessoal? Alguma dúvida? Isso é importante, parece que é bobagem, né? Aqui em Rio Grande, dificilmente tu usaria essa fórmula. Mas se tu fosse trabalhar numa linha de produção ou até num setor de engenharia como técnico, inventando peça, aí vale essa fórmula que é a principal, que é o comprimento das abas, das duas abas internas, mais 2 vezes π, vezes o raio de cunha da ferramenta, que influencia no esticamento, né, na deformação, dividido por 4. Ok? Alex, Quem se pergunta? fosse, seria só dobrar os... Se fosse um S, a parte de cima dobrasse de novo para... Aí tem que somar. Aí são 2 cálculos. Sim, aí só somaria e diminuiria... Isso. Aí tu tem que fazer um, depois faz o segundo, né? Considerando a diferença. Ok. Ok? Vamos seguir na matéria? Vamos seguindo. Então, deixa eu organizar aqui. Então, é disso que trata aqui, o comprimento do planificado ou do desenvolvido. Tá? Esse X aqui da página 41 não importa, né? Não importa para vocês. Por exemplo, Garcia, importa para ti onde fica a linha neutra? Não, o que importa para ti é o comprimento da chapa reta antes de dobrar. E é para todo mundo isso daí. Ok, pessoal? Ok. É só a minha tela que está com uma faixa preta aqui? Não. Onde tem faixa preta? É de todo mundo, não vai tirar metade da tela. Travou aí, ó. Como se tivesse travado a imagem. E agora? Não, ele tá ruim ainda. Faixa preta? Não, mexe com o mouse aí para ver. O vídeo travou. Ficou trancado um... Não, o meu só tem... Pra Ficou mim um retângulo uma preto, mancha Alex. também. Mas o retângulo preto é na parte superior do vídeo. No meio aqui, estão me acompanhando? Raio mínimo de dobra? Não. Não tá aparecendo. Ficou tudo preto aqui, ó. Só tá aparecendo nós aqui. A tela da apostila aí não tá aparecendo, Alex. Isso. E agora? Agora deu. Melhorou. Já sei o que aconteceu. Eu abri direto ali. Tudo certo agora? Legal, fechou. Então vamos seguir. Qualquer coisa... Espera aí um pouquinho. Caiu a casa, agora voltou. Não, é que eu estou organizando aqui. Tá. Deu. Raio mínimo de dobra. Que raio é esse de mínimo de dobra? É um raio da parte interna da dobra. Vocês, como técnico, ou até como engenheiro, vai definir esse raio? Não. O que é comum de um técnico ou do engenheiro que vai fazer uma dobra de precisão? É medir a cunha de dobra da dobradeira que ele tem. Ele vai pegar um verificador de raio, vai lá na dobradeira e mede o raio de cunha da dobradeira. E aí ele usa na equação dele para ajustar o comprimento das chapas retas. Ok? O que está dizendo aqui na página 41 de curiosidade? Que existe um raio mínimo, porque senão dá problema, é só curiosidade. Mas como a gente, como técnico, como engenheiro, vai considerar o raio que está na máquina, não vai influenciar, porque a máquina já vem com o certo. Quanto menor o raio de dobra, maior o alongamento das fibras externas sujeitas à tração. Para evitar rupturas, esse raio de dobra não deve ser muito pequeno. Bom, primeira conclusão, isso aí vocês não precisam decorar. O raio de ponta de cunha vai influenciar no comprimento da chapa reta. Está aqui, ó, na fórmula. Quanto maior o raio, maior o comprimento que vai ficar a chapa reta. Quanto menor o raio, menor o comprimento da chapa reta.
Qual o raio que vocês vão usar? O da empresa de vocês. Se vocês não têm a informação e precisam, né, pegariam um verificador de raio e mediriam a dobradeira. Tá claro isso? O que é um verificador de raio, Alex? Como é? Só um Alex. aqui. É o Johnny, né? Isso. Tem um foto de algum índice? Tem, tá aí que eu já te informo. Aqui, ó. Tá vendo, Johnny? Não tá aparecendo nada. Ah, aconteceu a mesma coisa, mas agora eu já... E agora? Tá, não. Agora tá. Tá. Isso aqui, provavelmente vir em metrologia, são os canivetes que tem de verificação de medição. Aí tem o verificador de folga para manutenção, verificador de ângulo, pente de rosca que a gente viu em fabricação, e tem o verificador de raio. Aí, por exemplo, um lado do canivete é o raio externo. O outro lado do canivete, não sei se tu está conseguindo ver aqui, é o raio interno. Então, o que tu vai fazer? Tu vai abrir esse canivete na frente da dobradeira e vai testando chapinha por chapinha. O que encaixar, tu vai olhar no lado da chapinha e vai ter um número. O número é aquele, o raio da ferramenta. Sim. Mas eu não me lembro de ter visto isso. Isso. Esse. É o verificador de raio. Isso. A gente viu com a Natália, ô Johnny. Mas não lembro, do raio não lembro. Não, mas sempre pergunta. Bom, eu não... Posso seguir? Alguma pergunta, Johnny? É isso? Não, era só isso mesmo, obrigado. Abaixo do raio mínimo de dobramento, o metal trinca na superfície externa. Bom, isso, o raio de cunha da ferramenta, vocês só vão se preocupar para calcular a chapa reta. Porque ele não está errado. Vocês só tem que conciliar com o comprimento da chapa reta que vocês têm que calcular. O que influencia, se a gente vê uma coisa prática, né? O comum das dobradeiras é o pessoal tem outros materiais, é claro, né? Mas vamos comparar de uma forma simples. O pessoal dobra lá chaparia de 1020. Tudo tranquilo. Aí pode acontecer, às vezes, de tu dobrar a chapa e trincar nas pontas. A primeira coisa que vem na cabeça de quem está operando ou até no setor de qualidade é que a chapa está mais dura. Então, o que acontece muito nisso daí? Às vezes está misturado chapa 1045 numa linha de produção. Então, não tem nada a ver essas trincas desse exemplo que eu dei com o raio da ferramenta. O raio da ferramenta está certo. Só vai influenciar o raio da ferramenta para vocês calcular o comprimento da chapa reta. Se provavelmente está trincando na dobra, é que a chapa está mais dura do que no projeto. Um exemplo, o comum é 1020 e a chapa ser 1045. Tá claro? Em geral, um material mole, 1020, pode ser dobrado em 180 com um raio de dobramento igual ou até inferior à espessura do material. Para material temperado ou revenido, aí é complicado, né? Porque material duro, eu dei um exemplo, um mediano, um 1045 já trinca. Quanto mais alta a dureza, menor deverá ser o ângulo de dobramento e maior o raio de dobramento. O que está dizendo aqui? Que quanto menor o raio de cunha da ferramenta, força mais a dobra da chapa e pode trincar, né? Pode acontecer, mas é difícil porque o raio já é pré-estabelecido pelo fabricante da máquina. Os valores dependem do material e do seu estado. Estes valores são facilmente encontrados em manuais técnicos. Quanto menor o raio de dobramento, maiores são as tensões envolvidas na região tracionada. Repetindo, quanto menor o raio de cunha da ferramenta, é mais fácil, pode acontecer trinca na dobra, mas é difícil de acontecer.
Um excessivo tensionamento provocado por um pequeno raio de dobramento pode vir a romper as fibras externas da chapa dobrada. Aqui está explicando ali. Iria trincar a chapa. Define-se como raio mínimo de dobra com o menor valor admissível para o raio, para se evitar grande variação da espessura da chapa na região dobrada. Essa frase, o que vocês tiraram de conhecimento nos dois exemplos que a gente calculou? Que conforme aquela fórmula, quanto menor o raio, menos a chapa estica. Quanto maior o raio da ferramenta, mais a chapa estica, ou seja, o comprimento tem que ser maior do planificado. Este valor é em função do alongamento que o material sofre ao ser tracionado e da espessura de chapa que está sendo dobrada. Aí vale o que o Senna perguntou para mim, né? A fórmula, a primeira fórmula precisa, aquela, não considera a espessura de chapa. Por quê? Porque a aba é medida interna. Então, indiretamente, está considerando a espessura de chapa. E a simplificada, tu pega a externa e considera a espessura de chapa. De qualquer forma, como eu comprovei nos dois exemplos, as duas fórmulas têm que dar a mesma resposta. Uma mais precisa e a outra menos precisa. Então, o que está dizendo aqui? Para a determinação do raio mínimo, costuma-se utilizar a relação... Pô, o que está dizendo aqui? Raio mínimo? Que raio mínimo é esse? O raio de ponta da ferramenta. Vocês vão como técnicos, até engenheiros, vão se envolver nisso? Não, vai estar lá da máquina. O máximo, se tu ter uma máquina CNC sofisticada, é tu ter... Às vezes tem aquelas Newton CNC de 3 metros, tu pode trocar a cunha, tem lá 2, 3 cunhas que tu pode trocar conforme a dobra. O máximo de controle que tu pode fazer é medir o raio de cunha que tu vai usar para definir o comprimento da chapa reta. Ok? Tá claro isso daí? Qual o raio que vocês vão usar de cunha da ferramenta? O que tem na empresa de vocês. Então, o que está dizendo aqui? Que o raio mínimo é 50 vezes a espessura de chapa dividido pelo alongamento do material da chapa vezes a metade da espessura da chapa. Não é prático isso, porque é conforme o da máquina. Ok? Então, vamos seguir mais um pouquinho aqui. Fatores que afetam... Hoje a gente está vendo essa parte conceitual, né? O que a gente está fazendo hoje? Vendo essa parte conceitual de dobramento. Termos importantíssimos que a gente viu lá, como efeito mola, como calcula uma chapa reta, um planificado desenvolvido, né? E alguns conceitos, tá? A ideia é amanhã a gente ver vídeos e comentar a parte técnica, né, mais operacional. Os estampos de dobra, tá? Eu não gosto desse termo estampos, porque estampos é outro processo, estampagem, é o que faz lá a chaparia de carro. Eu não estou fazendo chaparia de carro, eu estou dobrando chapas numa dobradeira ou curvando chapas numa calandra, ok? Em geral, recebe peças semi-processadas, vindas de outros estampos de corte ou simplesmente recortadas por guilhotina. Então, isso eu vou comentar melhor nos vídeos de amanhã. Antes de dobrar, o que vai acontecer? Bom, se é alguma coisa mais bruta, eu tenho que cortar as chapas em maçarico, esmerilhar, ou cortar a chapa em guilhotina, ou numa linha de produção, usar um CNC em corte a laser ou em corte em plasma. E aí depois vai para o setor de dobra. Na operação de dobramento, deve-se levar em conta 4 fatores importantes. A capacidade elástica do material. O que quer dizer isso daí? Claro, né? Se tu vai dobrar um aço 1020, tem uma capacidade de dobra. Se tu vai dobrar, vamos exagerar aí, um alumínio,
ele é bem mais fácil de dobrar, né? Então, a capacidade elástica dele é bem maior. Raio interno mínimo da peça a ser dobrada. Isso daí, eu acho que, se eu não me engano, eu dei aula de desenho técnico para vocês. Quando a gente dobrava umas chapinhas lá em L, qual era a cota, uma das cotas mais importantes? Não era o raio interno da dobra? Por quê? Por causa da cunha da ferramenta. Ok? Comprimento do desenvolvido planificado, ou seja, olha esse termo, hein? Desenvolvido ou planificado. É o comprimento da chapa reta antes de dobrar. Forças que atuam na operação de dobramento. A gente pode depois, mais adiante, comentar até mais, mas é em função da capacidade de dobradeira. Pega uma dobradeira Newton 3 metros, tem umas de 250 toneladas. Dobra aí brincando chapa de 3 metros de 1/4 em 1020. Mas, claro, né? Aí tudo tem que ser orientado para os operadores, que não pode dobrar lá qualquer material, assim como qualquer espessura. Ok? Métodos de dobramento. Aqui é muito simplificado, né? Vocês vão enxergar melhor quando a gente vê os vídeos das máquinas em si, né? Existe basicamente 3 formas de ação do punção para obter o dobramento. Dobramento em V, o mais comum. Isso aqui é o princípio básico de uma dobradeira Newton 3 metros, né? Então, o que vai dobrar, que é o que a gente vai medir lá, o raio de cunha, é a cunha da dobradeira. Ele chama de punção, mas o comum é a cunha. E o que recebe a chapa embaixo é a matriz. Cuidado! O tamanho desse V é em função da espessura da chapa. Isso aí a gente comenta melhor amanhã. Ok? Então, não é qualquer matriz V que tu vai colocar para qualquer espessura. É em função da espessura de chapa. Dobramento em L ou em U. Com esse dobramento é possível obter dobras perfeitas por causa de pequeno braço de alavanca em que atua pulsão. Existem sistemas que é empregado para obtenção de pequenas peças dobradas. Isso aqui já não é comum, né? Aqui é algum equipamento específico, né? Que é alguma parte da máquina que vai agarrar a chapa e o punção segue pela lateral e faz uma dobra em L. Não é comum. O comum é o dobramento punção, né? Que é a cunha matriz, que é em dobradeira, muito em CNC. Aqui, só um conceito, também não é comum, dobramento de ação frontal, usada preferencialmente no dobramento de perfis fechados ou curvos. Enfim, aí tá um acessório da máquina lá segurando a chapa, e o punção aqui é mais complicado ainda, né? Ele não desce, ele vai para a esquerda. Força muito, né? Enfim. Mas nos vídeos a gente comenta melhor isso daí. Ok? Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida até o momento? Posso seguir? Então aqui, ó. O Alex. Espera aí, só um minutinho aqui para me organizar. Quem pergunta? O Johnny? Leandro. Esse trabalho é feito só a frio ou pode ser considerado a quente também? Leandro Sena? Isso. Tá. Leandro Sena, boa pergunta. Isso aí a gente vai comentando, né, melhor nos vídeos, mas é bom adiantar. O trabalho comum nas dobradeiras é trabalho a frio ambiente, mas em alguns casos, principalmente aí tu não vai usar uma dobradeira Newton, né? Tu vai usar máquinas com prensa hidráulica especial, com uma matriz especial, que é, por exemplo, dobrar barras, algo mais com bastante espessura, que tem que ser trabalho a quente.
Então, o comum é trabalho a frio, a temperatura ambiente. Em casos E as fórmulas... Mesmo esquema. Claro, né? Por exemplo, Mesma assim, ó, fórmula para quente e para frio. sim, o que acontece na prática industrial? Pega aí, sei lá, uma manutenção ou até caldeiraria, linha de produção, é os caras dobrarem lá até 3 metros de comprimento numa dobradeira com a chapa na temperatura ambiente, sem aquecer e sem nada, do jeito que está, dobra. Ou seja, a frio. Né? Mas em casos especiais, que a espessura pode ser uma barra, uma tubulação, alguma coisa muito espessa, se faz também trabalho a quente. Aí tem que usar aquela fórmula do quente, né? De 0,5 a 1 vezes a temperatura de fusão do material. Ok, Sena? Ok. Deixa eu organizar uma coisa aqui. Agora sim. Aqui está chamado. Então aqui, pessoal, só para fazer a repassada final da chamada, eu vou falar só os que estão sem presença, tá? De hoje. Aí qualquer coisa dá um sinal de vida. O Bruno Freitas não veio. O Bruno Soares. O Danley. O Diego Nunes não veio. Diego Oliveira não veio. O Eric. O Felipe não veio. Idenilson. O Gian não veio. Jefferson. Josué não veio. Neroci. Patrick. Rafael Luiz não veio. E Rigoberto. E o Walter. Ok? O Walter também não veio. O resto estão tudo com presença. Ok? Então, pessoal, a ideia de hoje era essa parte conceitual inicial. Amanhã a gente segue. E aí amanhã, no decorrer da aula, eu vou focar em vídeos para a gente ver a parte das máquinas em si, comentar alguma parte básica de operação e assim por diante. Eu vou falar de dobramento, né, principalmente em dobradeiras, e calandragem, que se aplica também, só que aí é curvamento. Ok? Alguma pergunta? Então, se ninguém tem nenhuma pergunta, a gente pode encerrar a aula de hoje e a gente segue a partir de amanhã em folga entre punção e matriz em dobramento na página 43. Ok, pessoal? Tá bom. Então, nos encontramos amanhã. Até amanhã, então. Boa noite a todos, tá, pessoal? Tá bom. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite aí, pessoal. Aí. Tá? Boa noite. Boa noite, cambada. Boa noite.